E aí galera, sejam todos bem-vindos, certo? Hoje o conteúdo que eu vou trazer para vocês vai ser basicamente uma revisão de todo o conteúdo que nós já vimos, né? Do capítulo 6, tá certo? Que é o capítulo que fala sobre os múltiplos e divisores, tá bom? Então se prepara, pega o teu livro, coloca lá na página 89 e vamos lá para a aula. Bom, galerinha, então como eu falei para vocês, nós vamos fazer a revisão do capítulo 6, né, do nosso livro didático, beleza? Que é o capítulo que fala sobre múltiplos e divisores. Então vamos iniciar essa aula de hoje olhando um pouquinho da parte dos múltiplos, tá certo? Primeiro, o que é que são os múltiplos? Galerinha, os múltiplos são resultados de uma multiplicação, certo? Essa parte teórica é fácil, né? Múltiplos lembra multiplicação. Então tem que lembrar que são os resultados de algumas multiplicações, certo? Como assim? Se eu pego a multiplicação, sei lá, 12 vezes 5, eu vou obter aqui o número 60. Então, eu posso afirmar com isso que o número 60, ele é um múltiplo do 5 e ele também é um múltiplo do 12. Por que que ele é um múltiplo do 5? Porque ele é resultado de uma multiplicação com o 5. Por que que ele também é múltiplo do 12? Porque ele é resultado de uma multiplicação onde o 12 também aparece. Beleza? Então, basicamente, isso é um múltiplo, tá bom? É um resultado de uma multiplicação. Então, aí a gente pode se perguntar sobre a quantidade de múltiplos dos números, certo? Se eu falei que o múltiplo é o resultado de uma multiplicação, vamos imaginar aí que a gente está procurando os múltiplos do número 3. Então o que é que eu iria fazer? Eu iria começar a multiplicar. 3 vezes 1, né? 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4 e assim por diante. Que ponto eu quero chegar? Cara, se tu toda a vida vai estar aumentando o número para encontrar o próximo múltiplo, então isso significa que tu não vai parar se você quiser achar todos os múltiplos. Você vai continuar, porque os números são infinitos. Então isso faz com que o conjunto dos múltiplos de um número também seja um conjunto infinito, certo? Então os múltiplos de 3, ali a gente prolongaria mais, não teria fim. Então por isso que nós colocamos aqui esses 3 pontinhos, tá certo? Belezinha? Vamos encontrar aí agora os múltiplos do número 4. Seria o quê? 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4. Então, daqui eu vou colocar os 3 pontinhos porque eu sei, né, que não teria fim, tá certo? Então, daqui, galerinha, de múltiplo é basicamente isso. Fora as questões que nós temos que trabalhar com vocês, tá certo? Então, relembrando, né, o que é um múltiplo é o resultado de uma multiplicação e o conjunto dos múltiplos todo, ele vai ser um conjunto infinito, tá certo? Diferentemente, né, do conjunto de divisores que nós veremos daqui a pouquinho, beleza? Então, vamos passar adiante. Bom, galerinha, então, para trabalhar com múltiplos, nós também não temos que trabalhar apenas com um número isolado não, certo? Nós também podemos trabalhar com os múltiplos da maneira, sei lá, de 2 números ao mesmo tempo, certo? Os múltiplos de 2 e 4 ao mesmo tempo. Também podemos trabalhar a questão dos múltiplos em uma localização, né, entre um intervalo de valores, por exemplo. Eu quero os múltiplos de 2 e 4 compreendidos entre 50 e 60, certo? Então nós temos algumas maneiras de estar trabalhando com esses números. Então vamos pegar aqui, ó, vou pegar os múltiplos de 4 e vamos pegar também os múltiplos de 6, certo? Para estar exemplificando aí. Então os múltiplos de 4, né, a gente está trabalhando de forma isolada, vão ser 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e assim por diante, certo? Não vou fechar ali as chaves não, né? Mas vamos lá. E aqui os múltiplos de 6, 6, 12, 18, 24, 30,
36, e assim por diante. Então vamos lá. Aqui eu vou pegar, galera, os múltiplos comuns entre 4 e 6, ou seja, eu quero os múltiplos de 4 e 6 ao mesmo tempo. Então ficaria o quê? Os primeiros múltiplos aqui comuns nós temos o 12, o 24, o 36 e assim por diante, né? Então, ó, vou botar aqui 12, 24, 36. Aí a gente nota que esses números eles estão mudando de 12 em 12, não é isso? Ou seja, quer dizer que essa mudança ela vai acontecer de 12 em 12. Então aqui a gente pode completar, né? 36 vai ser o 48, 60, 72 e assim por diante, ok? Então, galera, assim, ó, quando eu estou trabalhando com esses múltiplos de dois números, tudo, eu também posso estar trabalhando, como eu falei, a questão da localização desses números. Ah, não, mas eu quero os múltiplos de 4 e 6 compreendidos entre 30 e 50. Quais são eles? Aí você vai lá e localiza. Ó, o 36 é maior que o 30. O 48 é menor que o 50 também. Então seriam 36 e 48, certo? E assim por diante. Mas aí já puxando um gancho, vocês podem estar até achando assim, mas eu já vi isso em algum canto, né? Tem mais alguma coisa que eu já vi que trabalha com isso? Galera, isso aqui são os múltiplos comuns. Múltiplos comuns. Olha isso aqui, ó. Múltiplos comuns. Rapaz, bota aí no plural rapidinho. Múltiplo comum. A gente já viu isso aqui em algum canto, ó. Tá faltando alguma coisinha para ser algo que nós já trabalhamos. E o que é? É o mínimo múltiplo comum. É o famoso MMC. Beleza? Então, MMC, o que é? É o menor múltiplo comum. Então, dessa minha listagem, quem é o menor número? É o 12. Então, o MMC entre 4 e 6 é igual a 12. Porque ele é o menor múltiplo de 4 e 6 ao mesmo tempo. Ou seja, múltiplo comum, múltiplo igual. Beleza? Então, galerinha, alguma dúvida daqui? Vamos só recapitular. Como é que encontra o MMC de dois números, né? O mínimo e múltiplo comum. Dessa maneira, a gente pode estar encontrando os múltiplos de todos os dois valores e selecionando o menor em comum. Belezinha? Então, vamos passar adiante, gente. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho da questão dos divisores, que é uma questão um pouco mais complexa. Beleza? Então, vou apagar aqui nosso quadro para a gente continuar e vocês vão acompanhando. Deixa eu ver aqui qual é a página. A página agora, eu estou na 93, certo? Página 93. Então hoje é uma aula, um resumão desse capítulo, para que vocês realmente fixem essa parte aí, que é muito importante, tá bom? Para matemática. Então, galera, vamos lá. Divisores. Divisor de um número natural é um número que é dividido por outro, né? Ó, prestem muita atenção. O que é um divisor? Cara, um divisor é um número que divide outro. Por exemplo, quem divide o 35? Ah, o 35 pode ser dividido por 7, né? Dá exatamente 5. Ou seja, o 7 é considerado divisor do 35, porque ele consegue dividir 35. Então, divisor é um número que consegue dividir outro de forma exata, sem deixar resto, beleza? Então, porque você pode até falar, ah, mas dá para dividir por 4. Certo, dá, mas vai deixar resto, certo? Então, ele não pode ser considerado divisor. Então, o que é um divisor? É um número que divide outro, porém, essa divisão é a divisão exata, beleza? Então, daí a gente pode encontrar outros divisores, né? Qual é o outro número que divide o 35? Seria o número 5, não é isso? Porque 35 dividido por 5 dá 7. Ó, o 5 divide o 35, então também é considerado um divisor. Outro número seria o número 1. Porque o 1
divide qualquer número, certo? Então, ele é um divisor, beleza? Aí eu tenho uma relaçãozinha entre múltiplos e divisores, certo? Preste atenção. Quanto é 7 vezes 5? 35. Então, 35 é múltiplo de 7. Oh, rapaz. Então, todo múltiplo de um número é divisível por aquele número. Embananou tudo, né? Mas vem com calma. Presta atenção. Vou pegar outro número aqui, certo? Para apagar esse aqui, vamos pegar outro número. Ó. Pegar o número 6. Me dê os múltiplos de 6. Só os 4 primeiros aí, vai. Me ajuda aí, vocês de casa. Vai pensando aí, ó. Primeiro, 6 vezes 1, que é 6. 6 vezes 2, que é 12. 6 vezes 3, que é 18. E assim por diante. Só precisamos desses aqui. Todo múltiplo de um número também vai ser divisível por aquele número. Ou seja, vai dar para ser dividido. Vamos verificar. Quanto é 12 dividido por 6? Dá para fazer essa divisão? Dá, né? Dá 2. Sobra resto? Não. Então, posso dizer que quando um número é múltiplo de outro, ele vai ser divisível por ele. O 6 é divisor do 12, da mesma forma que o 12 é múltiplo de 6. Muito interessante, certo? Bem bacana. Então, vamos lá. Para a parte mais dos divisores, beleza? Então, recapitulando, um divisor de um número é aquele número que divide ele de forma exata, certo? Então, vou pegar um númerozinho aqui, pegar aqui o número 18, e eu quero encontrar aí os divisores do 18. Vamos lá, com calma. Primeiro de tudo todo número é divisível por 1, né? Dá para dividir por 1. Então, o 1 pode ser um divisor do 18, certo? E aí, o 2 é divisor do 18? Você vai lá e faz o teste, você vai fazer a divisão, certo? Isso a gente não recapitulamos ainda a parte de critério de divisibilidade. Então, por enquanto, eu estou falando aqui mais de teste, tá bom? Você vai lá e testa, aí você vai ver que dá por 2. Você vai lá e testa, vai ver que dá para dividir por 3, por 6, por 9 e pelo próprio 18. Mas se você fosse realmente fazer todas essas divisões para ver se daria certo, dividir 18 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, até 18, olha, é um caminho muito grande, né? E para isso, a matemática ela veio desenvolver ali os critérios de divisibilidade, que vai fazer que você perca menos tempo para resolver esse mesmo problema, né? Então, quais seriam esses critérios, né? O critério de divisibilidade por 2. Basta o número ser um número par. Esse número não é par? Então ele é divisível por 2. Muito mais simples. O critério de divisibilidade por 3. Você vai somar os algarismos e verificar se é múltiplo de 3. Como assim? 1 mais 8 dá 9. 9 é múltiplo de 3. Então, o 18 também é divisível por 3. Como o número 18 é divisível por 2 e por 3, lembra do critério do 6? Para ser por 6, ele precisa ser divisível por 2 e também precisa ser divisível por 3. Então ele é por 6. Para ser divisível por 9, galera, basta o quê? Basta que a soma dos algarismos seja múltiplo de 9. 1 mais 8, 9. E todo número, certo? Todo número é divisível por ele mesmo. Então, por isso que eu coloquei ali o 18. Beleza? Fora esses critérios que nós vimos aqui, eu também expliquei para vocês o critério aqui do 5 e do 10. Não foi isso? Ó, o do 5, certo? Vou colocar aqui embaixo mesmo. O do 5, basta terminar em 0 ou em 5. E o do 10, basta terminar em 0. Beleza? Então vamos pegar um exemplo aqui. Todo número divisível por 10
também é divisível por 5. Certo? Por quê? Porque todo número que é por 10 termina em 0. Certo? E se termina em 0, também pode ser divisível por 5. Agora, a frase contrário, né, que seria todo número divisível por 5, não vai ser divisível por 10. É diferente. Por quê? Porque, cara, se terminar em 5, ele pode sim ser dividido por 5, mas ele não pode por 10, né? Estou contando aí algumas observações bem importantes. Por exemplo, 55, dá para dividir por 5? Dá. Dá por 10? Não. Tá vendo? 35, dá por 5? Dá. Dá por 10? Também não. Agora se eu inverto, vamos pegar um número que seja divisível por 10. Alan, 70, certo? É por 10, né? É. Dá por 5 também? Também dá. Outro número que seja por 10. Alan, 180. Dá por 10, tenho certeza. Dá por 5? Também. Certo? Então, todo número que é divisível por 10 também vai ser por 5, porém, nem todo divisível por 5 vai ser divisível por 10. Beleza? Então, aqui são os nossos critérios de divisibilidade. Certo? Que é daqui que nós vemos o próximo tópico, que seria o MDC. Né? O que seria esse MDC? Esse máximo divisor comum. Né? Então, vamos lá. Se eu estou falando em comum, eu estou falando de 2 ou mais números. Não é isso? Então, vamos lá. Presta muita atenção. Vou trabalhar aqui agora com o número 27. Então, vou pegar aqui os divisores do 27. Certo? Já vou colocar aqui direto para a nossa explicação. Quais são os divisores do 27? O 1, o 3, o 9 e o próprio 27. Galerinha, quando eu estou trabalhando com MDC, máximo divisor comum, certo? Presta atenção. Se eu estou falando de múltiplo, eu quero o mínimo múltiplo comum. Porque se é múltiplo, não tem fim. Ou seja, eu não consigo achar o maior, consigo achar o menor. Agora, se eu estou falando de divisor, olha aqui. Vocês estão vendo os 3 pontinhos? Não, por quê? Porque não é um conjunto infinito. Então, se eu falo de divisor, eu consigo achar o maior. Então, por isso que MDC é o quê? Máximo divisor comum. Beleza? Então, o máximo divisor comum aqui entre 18 e 27, vamos lá. Eu estou atrás do maior divisor comum. Cara, eu vou sublinhar aqui os divisores comuns. Pronto. Aí você vai e vê qual é o maior. Quem é o maior divisor comum aí é o próprio número 9. Certo? Então, para encontrar aí, você basta encontra os divisores do 18, do 27. Posteriormente, você seleciona o maior. Né? Mas aí eu também demonstrei para vocês um método de você encontrar o MDC que é um pouquinho diferente dessa forma, né, que nós fazemos aqui. Mas também é bem simples. Como é que funciona? Você vai fazer aquele... Parece jogo da velha, né? Mas não é, tá bom? Então vamos lá. Vou botar aqui sempre o número maior, depois o menor. E a gente faz a divisão deles dois, certo? Então vou fazer a divisão de 27 por 18. Aqui no cantinho, ó. Faz comigo. 27 dividido por 18. Primeiro, eu vou ter que dividir o 27 completo, né? Na tabuada do 18, 2 vezes 18 já passa de 30, então tem que ser 1. Então 1 vezes 18, 18 para cá. Faz aqui a subtração, galera. 27 menos 18 dá 9, certo? Então como é que eu faço aqui? Presta muita atenção. O quociente a gente coloca aqui em cima, ele não importa muito assim, mas deixa lá. E o resto a gente sempre coloca embaixo do primeiro número. E esse restozinho a gente traz ele para a fila do meio, para continuar esse processo. Então vem para cá o 9. E agora eu vou dividir 18 por 9. Então não precisa nem fazer, né? Essa divisão é uma divisão exata. 18 dividido por 9 dá 2, deixando o resto 0. Quando você chegar no resto 0, a tua resposta já está na linha central, certo? Ou seja, o MDC entre 27 e 18 é o número 9, como nós verificamos aqui, certo? Então, recapitulando, caso você queira fazer dessa forma, você vai dividir os dois números, o resto vem para cá e se repete na linha central, e os quocientes você vai colocando aqui em cima, tá ok? Dá um tempinho aí para vocês raciocinarem um pouco, né? Que eu sei que é algo um pouco mais complexo, beleza? E vamos passar adiante, então. Show?
Então, galera, agora a gente vai, né, olhamos aí para a parte final da nossa aula. Já falamos ali um pouquinho sobre os critérios, um pouquinho sobre o MMC, um pouquinho sobre o MDC. E está comentando agora sobre os números primos, tá bom? O que seriam esses números primos? Galera, número primo, certo? Número primo são números que possuem apenas, certo? Apenas e exatamente dois divisores. Sempre será o 1 e o próprio número, beleza? Sempre será o 1 e o próprio número. Então vamos recapitular quem são esses caras. Ó, primeiro, lembrando que o 1 ele não é primo, porque ele não possui dois divisores. Ele possui o 1 como divisor e ele mesmo, que também é 1, ou seja, só é um divisor, beleza? Então não se engana. O número 1 não é um número primo, tá? Já o número 2, ele sim é um número primo, porque ele é divisível por 1, porque todo número é, mas também é divisível por ele mesmo, né? Então ele tem dois divisores. Depois do 2 nós temos o número 3, pelo mesmo motivo. É divisível por 1 e é divisível por ele mesmo, certo? Posteriormente, o 4 não é considerado número primo. Por quê? Porque ele não possui dois divisores, né? Ele possui três divisores. Ele possui o 1, o 2 e ele mesmo, que é o 4, certo? Então, ele não é, né, também número primo. Então, vamos para a listagem direta. Número 5 será número primo. Número 7, número 11, número 13, número 17, 19 e assim por diante. Não existe um padrão, certo? De você falar, ah, não, de tanto em tantos números repete um número primo, certo? Não existe. Mas tem aquela historinha, né, daquela tábua, né, que você pode encontrar os números primos. Lembra que eu expliquei até na aula passada, certo? Que como é que faria? Você iria tirando os múltiplos de 2, que são os números pares. Depois você tirava os múltiplos de 3, os múltiplos de 5 e assim por diante. E iriam sobrando, né, apenas os números primos na tua tabela, beleza? Que é bastante importante também, certo? Eu vou aqui explicar mais uma formazinha, só para finalizar com chave de ouro, de como é que você fatora um número em forma de número primo. O que é fatorar? Transformar em multiplicação, né? Por exemplo, como é que eu transformo um 30 só em número primo? Como é que faz isso? Vamos lá, pensa comigo. Você diz assim, uma multiplicação que dá 30. Tá, eu vou usar aqui o 2 vezes 15, certo? 2 vezes 15, certo? Aí eu vou te perguntar outra coisa. O 2 é primo? É, então aqui já morreu. Agora o 15 não é primo. Me diz uma multiplicação que dá 15. 3 vezes 5. Pronto. Então tá aqui. O 30 eu posso escrever como 2 vezes 3 vezes 5. Então aqui eu fatorei o número 30, escrevi ele dessa forma. E agora ele está escrito em forma de fatores primos, beleza? Foi um bônusinho aí para vocês. Galera, hoje a gente bateu aqui esse papinho sobre essa revisão, né? Sei que foi um pouquinho puxado porque é um conteúdo bem denso. Mas como nós já tínhamos visto muito sobre isso e tudo, então eu fiz uma pincelada geral, falando sobre todos os pontos que a gente tem nessa parte, beleza? Na nossa aula de CMF de hoje também vai ser de revisão, porém eu separei dois tópicos principais para ela, que é para falar apenas sobre o MMC e o MDC, tá? Através da fatoração de números primos, tá bom? Então, nossa aula de matemática vai ficando por aqui. Então, daqui a pouco você vai assistir a aula de CMF e vamos trabalhar também a questão da revisão desses conteúdos, beleza? Então, tchau, tchau, um grande abraço e fica com Deus. Até a próxima.